Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bueno, vamos lá. Repercussão, desdobramentos da entrevista coletiva do pós-jogo de Inter e Fluminense ontem à noite no estádio Gigante da Beira-Rio. Empate 0-0, muitas reclamações sobre a postura do time do Internacional e principalmente embates na entrevista coletiva. Eduardo Cudê de um lado e repórter da Rádio Gaúcha de outro. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. A galera tá chegando aqui, tá acompanhando o vídeo, mas não tá deixando o like, tá, gente? Faça o favor, deixa o like aí para o vídeo subir cada vez mais, que é muito importante. Chegou aqui, viu o vídeo, então te inscreve no canal, não custa nada. Ajuda aqui esse amigo a engajar cada vez mais. Vamos lá então, gurizada. Vamos falar a respeito aí dos desdobramentos que nós tivemos, da entrevista, do debate, no meio da entrevista coletiva de ontem, pós Inter 0, Fluminense também 0. Isso porque na tarde desta quinta-feira, o presidente Alessandro Barcelos utilizou as suas redes sociais para manifestar a sua insatisfação com o que aconteceu na entrevista coletiva de ontem à noite. Vou ler aqui na íntegra a nota do presidente que ele acabou trazendo aí nas redes sociais. Vamos lá então, deixa eu ler aqui, olha só. Colorados e coloradas. O que ocorreu ontem na entrevista coletiva do nosso treinador Eduardo Cudê não é apenas lamentável, é inaceitável. E todos sabemos que foi intencional. Venho a público, como presidente e como torcedor, repudiar a falta de postura profissional e desrespeito praticados contra o comandante técnico do nosso time. Ironias, ilações, deselegância não deveriam estar presentes no jornalismo. Mas foi isso que vimos ontem nas perguntas e comentários do jornalista José Alberto Andrade. Infelizmente, não é a primeira vez que isso ocorre, mas ontem superou todos os limites. E se não bastasse o comportamento na coletiva, depois dela, o jornalista deixa claro que seu problema é com a blindagem do treinador pelo clube. Pois, que bom que ele reconhece que blindamos nossos profissionais, porque é isso que se espera de um ambiente profissional. E esta é uma tarefa importante quando o nosso treinador, junto com os nossos atletas, em pouco mais de 3 meses, muda a forma de jogar, recupera jogadores, nos leva à semifinal da Libertadores. A equipe oscilar é natural e, mesmo assim, tem recebido críticas diárias desmedidas, acima do tom e persecutórias. O alvo, nesse momento, pelo tipo da crítica, não é apenas o treinador que, abre aspas, não é da aldeia, e sim, fecha aspas, e sim a direção que, ao colocar o Inter e a sua torcida em primeiro lugar, descontenta quem tem outras prioridades ou interesses. Aviso, vamos continuar assim, pagando o preço de não deixar que os outros interesses invadam o vestiário e atrapalhem o trabalho do nosso treinador. Um trabalho que nos primeiros meses e que pela própria conduta serena, educada e firme demonstrada por ele na coletiva, comprova que é um técnico com o perfil que o clube precisa para trilhar o caminho de grandes vitórias. Então tá aí o pronunciamento, a nota do presidente Alessandro Barcelos na tarde dessa quinta-feira, repudiando o que aconteceu na entrevista coletiva. E ao longo da tarde, depois até ontem mesmo, eu acabei observando de novo, ouvindo atentamente, a gente vai pegando opiniões diferentes, opiniões de quem não gosta do Eduardo Cudê, opiniões do torcedor, que é a favor do técnico Eduardo Cudê, opiniões de quem não gosta do presidente Alessandro Barcelos, opiniões de quem vai votar no outro candidato, no Roberto Melo, enfim. É assim que está resumido o Internacional
nesse momento na sua torcida, né? Tá tudo muito dividido, tá tudo muito polarizado, então qualquer outra informação ou qualquer outro embate acaba se tornando essa rivalidade, né? Se criou o Inter e o Nacional, né? Então eles estão se chocando e virou essa rivalidade, Inter e Nacional, né? E não Internacional, como é o nome do clube. Mas é interessante essa nota do presidente, né? Mais uma vez, observando o que aconteceu e ouvindo atentamente, voltando, né, em várias vezes, para tentar entender o que foi, o que realmente, né, aconteceu na entrevista coletiva. E fica bem claro, né, que talvez o ponto, né, de discórdia ali da entrevista coletiva foi no momento em que o repórter começou a contar uma história, e uma história que ela é verdadeira, mas que o personagem principal, ou que o protagonista, não é o Eduardo Cudê, né? Ele acabou salientando na eliminação do Melgar, na eliminação para o Caxias, na eliminação para o América. Essas 3 eliminações, ela tem um protagonista, que não foi citado em nenhum momento. Aí, claro, citou também a eliminação para o time no Fluminense, que acabou acontecendo com, né, o Eduardo Cudê. Então, de 4 eliminações recentes que o Internacional teve, né, dentro do Beira-Rio, apenas uma, o Eduardo Cudê acabou sendo o protagonista. Nas 3 outras, o protagonista foi outro treinador, Bueno. E o Eduardo Cudê tentou propor um debate com o repórter, mas ele acabou entrando de uma maneira meio irônica, né? No momento ali em que ele acaba falando a respeito de um Fluminense descaracterizado, o Eduardo Cudê rebate ele, diz: como assim descaracterizado? Ainda assim, é um time que mantém o mesmo padrão de jogo, né? É um time que tem um treinador na sua 2ª temporada, e já viu frutos sendo colhidos, né? Título estadual e também da Copa Libertadores da América, né? E ele acabou rebatendo, né, essa possível, né, descaracterização dita pelo repórter, e aí o repórter acabou ironizando, né, dizendo que o Cano não faz falta, que o Cano não fez gol no Internacional, e aí, né, o Eduardo Cudê tentou gerar um outro debate futebolisticamente, né, se o Inter jogou menos que o Fluminense, se o Inter jogou mais nos 180 minutos, e aí o repórter mais uma vez voltou a ironizar, e até um momento com um deboche, dizendo que o Fluminense mereceu a classificação, mereceu o título. Aí o repórter rebateu, dizendo que se ele achava que a taça, né, da Libertadores devia estar ali, o Eduardo Cudê disse: não é assim que as coisas funcionam, a gente também vai discutir futebolisticamente, e esse é o ponto principal, né, da charla do Eduardo Cudê. Eu acho que é muito interessante isso que ele acabou falando, porque se for só se resumir a resultado, ao que aconteceu, se chegou na final, se não chegou na final, eu acho que fica muito raso o debate. Eu acho que o debate ele pode ser mais amplo, e era isso que o técnico estava tentando propor. Obviamente que o repórter está ali na função dele fazendo uma pergunta, mas também tem que ter o contraponto. Por vezes é importante o treinador fazer o contraponto ao jornalista, porque senão, né, a profissão de jornalista, a profissão de cronista, né, ela parece que ela é uma profissão intocável, né? Você não pode criticar o profissional, você não pode em nenhum momento, né, contestar a postura nele dentro de uma entrevista coletiva, que aí vira um corporativismo do caramba, né? Vai todo mundo em defesa, né, sempre, né, do jornalista, e às vezes, né, o jornalista está errado. A postura, né, do técnico Eduardo Cudê foi bastante cordial e educada. O Cudê em nenhum momento levantou o tom, o Cudê em nenhum momento quis, né,
interromper a pergunta, tanto que o assessor tenta tirar o microfone da mão do repórter e o Eduardo Cudê disse, não, deixa com ele que nós estamos ele na charla, uma conversa de futebol. Né? Tentou aprofundar, tentou ampliar. Só que o nosso companheiro estava com muita maldade no coração, né? E aí depois ele acabou justificando, né, ou dando a entender a justificativa por ele ter entrado por cima da bola no tornozelo, né, uma entrada desleal, né, da blindagem que acontece do Internacional em relação ao técnico Eduardo Cudê. Né? O Eduardo Cudê não consegue entrevista coletiva, né, e isso incomoda muito ao pessoal de uma determinada, né, empresa. Para vocês verem, né, gente, como é importante a gente ter imprensa independente, a gente precisa, né, de imprensa independente porque, né, a independência da imprensa ela acaba fazendo com que ninguém fique com o rabo preso. Né? Você vê uma empresa que tem uma certa influência no Estado, né, ela quer, né, de todas as maneiras fazer com que, né, o clube ou o Eduardo Cudê se sinta mal. Então, é uma perseguição que já aconteceu na primeira passagem dele, e todo mundo sabe quem é que persegue o técnico Eduardo Cudê. Ficou claro, e isso depois desse episódio, ficou muito claro isso, porque, vamos voltar num ponto extremamente importante, que foi, né, na fala do repórter, ele citou 3 eliminações, em que o protagonista já não está mais no Beira-Rio. E agora eu pergunto para vocês, esse tipo de pergunta foi feita pela imprensa tradicional? Não. Essa pergunta foi feita pela imprensa isenta, pela imprensa independente. Né? Então, vamos parar com essa hipocrisia, tá, gente? O nosso amigo foi mal, foi muito mal, foi péssimo. O presidente respondeu de maneira correta, de maneira acertada, e o Eduardo Cudê foi muito elegante. Vi muita gente que não gosta do Eduardo Cudê, gente que gosta do Eduardo Cudê, gente que tem uma opinião mais isenta, né, a respeito do Eduardo Cudê, né, falando a respeito de que o técnico em nenhum momento foi deselegante, em nenhum momento foi faltou com a educação com, né, o perguntador no momento da entrevista. Enfim, vamos ver quais serão os próximos desdobramentos. Pode ter certeza que essa conversa não termina aqui com a nota do presidente Alessandro Barcelos. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!